versículos de 19 ao 27. Tiago, capítulo 1, versículos 19 ao 27, nós vamos tomar por base para a nossa reflexão nessa noite. Vamos fazer aqui um sermão expositivo, A gente vai estar refletindo sobre o que Tiago nos ensina. Quantos encontraram Tiago, capítulo 1, versículo 19 ao 27, diga amém. Aleluia. Diz o seguinte a palavra do Senhor: Sabei isso, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar a vossa alma. Sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Amém, irmãos? Podem sentar. Deus abençoe os irmãos pela atenção, pela reverência à palavra do Senhor. Muito bem, amados. Nós vamos, então, nessa noite, refletir um pouquinho aqui sobre o tema a prática da palavra de Deus. Como o pastor me falou, acerca do avivamento, baseado ali em Abacuque, aviva, Senhor, a tua obra. Mas sabemos, amados, que não existe avivamento sem a palavra de Deus. O avivamento, ele vem exatamente sobre a igreja pela prática da palavra. Se nós queremos um avivamento na igreja, nós precisamos pautar pela palavra de Deus. Aqui o escritor Tiago, ele escreve essa carta às 12 tribos dispersas, ali em cerca do ano 45, antes da 49, da era cristã. A carta de Tiago é, segundo alguns estudiosos, a primeira epístola, do Novo Testamento, primeira das cartas universais. E Tiago, ele escreve aos irmãos, ensinando exatamente sobre como o cristão deve se comportar. Porque nós precisamos, irmãos, ter fé em Cristo. Mas a nossa fé precisa ser vista pelas pessoas. Então, Tiago, ele escreve enfatizando acerca de demonstrarmos a nossa fé através da nossa obra. Porque a Bíblia diz que sem a fé, sem as obras, ela é morta. Não adianta você dizer que você é um cristão, que você é um crente, se as obras de fé não te acompanhar. É aquilo que Tiago escreve, Tiago, ele até diz o seguinte:
coisa que eu li acerca de alguns evangelistas americanos que resolveram evangelizar Mahatma Gandhi. Gandhi, que os irmãos sabem, foi um grande líder ali na Índia, né? E alguns americanos ali, líderes, pastores, resolveram ir lá fazer uma visita a Gandhi, levar uma Bíblia para ele e evangelizá-lo. E Gandhi, muito educado, ele era uma pessoa muito fina, muito educada, ele disse o seguinte, falou, olha, eu na verdade, eu admiro o Cristo de vocês, mas eu abomino o cristianismo de vocês. Exatamente por quê, irmãos? Porque muitos cristãos, eles pregam a Cristo, e Cristo, irmãos, realmente, ele é incomparável. A biografia de Cristo é a coisa mais linda do mundo. O nosso Cristo, ele não tem defeito, mas o cristão não pode ser apenas o contador da história de Cristo. Jesus Cristo, ele diz, olha, eu vos dei um exemplo para que vocês façais como eu fiz. Então, Mahatma Gandhi diz, olha, eu admiro o Cristo de vocês, só que eu abomino o cristianismo de vocês, que vocês pregam uma coisa e fazem outra. Então, meus amados, nessa noite, o pastor me deu liberdade para falar, e eu vou falar aquilo que está escrito aqui. Os irmãos podem ficar tranquilo, que eu não vou dar por doado ninguém, né? Tanto que eu não tenho aqui, não trouxe chicote, não trouxe espada, então pode ficar tranquilo que ninguém vai sair daqui ferido, porque a palavra de Deus, irmãos, ela dá vida, viu? A palavra de Deus, ela não mata. Às vezes ela corta fundo, né? Vai até na divisão da alma e do espírito, mas ela não mata. O irmão pode ficar tranquilo, ninguém vai morrer de ouvir a verdade. Isso é uma coisa que a gente precisa entender, porque muitos cristãos, às vezes, na hora de pregar o evangelho, fica querendo agradar a pessoa, né? Agradar o ouvinte, e fica querendo falar coisas bonitas, que massageia o ego da pessoa, e deixa de falar a realidade, deixa de falar o evangelho. E é um evangelho, a palavra da verdade é que liberta as pessoas. Mas vamos lá. Então, Tiago, ele escreve aqui, eu vou ficar aqui apenas do versículo 19 até o 27, não vou sair daqui. Ele diz o seguinte, sabei isso, meus irmãos amados, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, e mais tardio ainda para irar. E às vezes a gente faz o contrário, né? Às vezes a gente fica bravo primeiro e depois abre a boca e fala depois que vai querer ouvir, né? Aí já é demais. Mas aqui ele fala, irmãos, como que o cristão deve se comportar. Todo homem, aqui é uma referência, ele estava escrevendo aos cristãos, ele estava escrevendo aos convertidos das tribos dispersas. Então ele dizendo, olha, todo homem, todo cristão, seja pronto para ouvir. E eu vou falar um pouquinho aqui sobre a questão de estar pronto para ouvir. Porque uma das coisas mais difíceis, às vezes, irmãos, é ouvir. Porque a gente gosta de falar, né? Mas a melhor coisa é ouvir. Mas ouvir o quê? Vamos lá para Provérbios. Provérbios de número 1, e o versículo de número 8. Que nós devemos estar pronto para ouvir a instrução do Pai. Provérbio 1 e verso 8, que diz o seguinte, filho meu, ouve a instrução do teu pai, não deixes a doutrina da tua mãe. Então, aqui, Salomão dizendo, olha, filho meu, ouve a instrução do teu pai. Quantos cristãos hoje, irmãos, que não dão valor na instrução do pai, nos ensinamentos das mães, né? Eu sempre falo isso aqui para os meus filhos, né? Que hoje os nossos filhos, irmãos, eles são mais estudados que nós, né? Eles têm muito mais conhecimento, né, secular do que nós. Só que eles não têm experiência dos pais. O que os pais passaram para que os filhos pudessem estar na posição que eles estão, eles não sabem o caminho. Então, eu sempre oriento,
comichão no ouvido e não suportariam a sã doutrina. Quando alguém começasse a falar a verdade acerca de Deus, eles não resistiriam, levantariam e ir embora. E eu já vi isso acontecer. Infelizmente, eu já vi isso acontecer na igreja, né? Pessoas, às vezes, no decorrer do culto, enquanto está ali no momento dos louvores, a pessoa está alegre, canta, levanta a mão, balança, faz coreografia, mas na hora que fala, vamos ouvir o pregador, aí você vê a filhinha saindo de fininho dentro de um mansinho, uns já vai beber água, outros vão saindo para fora. O que é isso, irmãos? Cumprimento da palavra de Deus, não precisa preocupar com isso não, mas a pessoa que está tendo comichão no ouvido, porque ele sabe que a palavra vai cortar, a palavra vai corrigi-lo. Mas aqui Tiago ele fala que nós devemos estar prontos, nós precisamos estar prontos para ouvir. E Provérbio 22, versículo de número 17, fala assim, inclina o teu ouvido e ouve as palavras do sábio e aplica o teu coração à minha ciência. Então, está também, irmãos, pronto para ouvir as palavras dos sábios. Porque a Bíblia diz que na igreja, Deus coloca pessoas para nos ensinar. Para nos ensinar. Efésios 4:11. Ali os irmãos conhecem ali sobre os dons ministeriais, que a uns deu o Senhor para evangelista, outro apóstolo, outro pastores, outros doutores e mestres, querendo a edificação da igreja. Então nós precisamos, irmãos, tomar tempo para ouvir esses mestres, ouvir esses ensinadores que Deus coloca na igreja para nos ensinar. Uma das coisas que eu mais gosto da igreja é a escola bíblica, né? Escola bíblica dominical, escola bíblica de obreiro. Eu gosto demais, né? E não canso de ficar sentado ali ouvindo, porque é o cumprimento da palavra de Deus e ouvir a instrução dos sábios, né? Pessoas que Deus levanta para nos instruir. Então a gente tem que estar atento a isso. E também Eclesiastes 7:5. Quem pode me ajudar aí? Eclesiastes capítulo 7 e o versículo de número 5. Essa daqui já é mais difícil. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do povo. Isso. Está pronto para ouvir repreensão. Quem gosta de ser repreendido? Mas a Bíblia diz que é melhor você ouvir a repreensão de um sábio do que a canção de um tolo. Coisa boa, irmãos, é quando você está fazendo alguma coisa errada, às vezes por ignorância, e chega alguém e te repreende, e te diz, olha meu filho, não é assim não, né? Não pode ser dessa maneira. Isso é bom, a gente tem que ficar alegre, a gente tem que ficar feliz, mas tem pessoas, irmãos, tem cristão que não gosta de ser corrigido. Às vezes está no erro, você fala, ô fulano, o negócio não é assim não, aí que é pirraça mesmo, aí que quer fazer mais errado ainda. Mas a palavra de Deus, irmãos, nos ensina que a gente precisa saber ouvir. Melhor coisa é ouvir do que falar. E a gente falando em ouvir aqui, eu me lembro uma certa feita, o saudoso pastor Edinho, né? A gente estava numa reunião de obreiro ali em Franca, e ele contou acerca dessa questão, né? Falando acerca da questão de ouvir, porque muita gente gosta de falar, né, muito e ouvir pouco. E ele contou ali uma história de um pastor. Ele havia recebido uma visita em casa, uma visita bastante importante, né, do pastor presidente lá do campo e tal. E o pastor estava ali almoçando com eles, estava todo mundo, a família ali na sala, sentado ali na mesa de refeição, comendo. E de repente, esse pastor tinha uma criança de uns 7 anos, mais ou menos. A criança chegou perto do pai e falou, pai, eu quero falar um negócio. Aí o pai falou, cala a boca, agora estou conversando com o pastor aqui, depois que nós terminar a refeição, aí a gente conversa. Ele falou, pai, mas tinha que ser agora. Eu falei, agora não. Aí o menino quietou, ficou quietinho lá no canto, e eles comeram, né,
a esposa do pastor tinha feito uma salada de alface bonita, né? O povo comeu aquela salada com franguinho assado e tal. E depois que terminou, aí o pai falou: filho, agora você pode falar, agora nós já terminamos de comer, né? Agora você pode falar. O que você tinha para falar? Ele falou: agora não adianta, pai. Ele falou: por quê? Não, agora não adianta mais, pode deixar. Ele falou: mas agora eu quero saber, o que foi? Por que você queria falar? Ele falou: é o seguinte, sabe aquela salada que o senhor lá ia comer aquela hora? Tinha uma lesminha no meio da salada. Agora não adianta mais, né? Então, irmão, todo homem seja pronto para ouvir. Então, que a gente aprenda a ouvir, até mesmo uma criança, né? A melhor coisa que tem é o que o Tiago está dizendo. Todo homem seja pronto para ouvir e também tardio para falar. Porque tem um ditado que fala o seguinte: quem muito fala, muito erra. E é uma realidade, né? Que quanto mais a pessoa fala, mais a pessoa erra, está sujeito ao erro. Mas aquele que fala menos está sujeito também a errar menos. Então, vamos lá, Provérbio 11, versículo de número 12. Salomão, ele ensinou muita sabedoria. Provérbios 11, o versículo 12, fala assim: o que despreza o teu próximo é falta de sabedoria, mas o homem de entendimento sabe calar-se. Então, o homem de entendimento, ele sabe a hora de calar, né? Tanto que em Eclesiastes, sobre o tempo, né? Salomão fala que há um tempo determinado para todas as coisas. Há tempo de falar, mas também há tempo de calar-se. Então a gente tem que entender que tem hora, irmão, que é o momento de você ficar calado. Agora é a hora de ouvir. A hora que é a hora de falar, aí vamos falar. Mas a hora que é a hora de ouvir, então vamos ouvir. É o que o Tiago está ensinando. Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar. Provérbio 17, 28 fala que até o tolo, quando se cala, ele é reputado por sábio. Então, até o tolo, quando ele está quietinho, alguém pode falar que ele ali é um sábio, né? Mas a hora que ele abre a boca, aí descontrola tudo. Mas é melhor você ser considerado por sábio ali em silêncio, né? Quietinho, aguardando o seu momento. Então, isso é muito importante. E para nós prosseguirmos aqui, voltando ali para Tiago, ele diz: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, e o que mais? Tardio para irar-se. Irar-se. Irmãos, é pecado irar? Ficar nervoso? Hã? Pecado é pecar. A gente não pode usar a ira para pecar, né? É o que o próprio Tiago ele ensina: irai-vos e não pequeis, né? Mas ele fala: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e mais tardio ainda para irar-se. Mas todos nós estamos sujeitos a irar. Em determinado momento, tem coisas que não tem como. Eu peguei aqui 2 exemplos bíblicos de pessoas que ficaram nervosas, pessoas que ficaram iradas, né? Vamos lá, o exemplo aqui de Moisés. Um dos irmãos, para mim aí, Êxodo 32, versículo de número 19. Vamos ver aqui o que Moisés aprontou. Êxodo, capítulo 2. Oi? Isso. Êxodo 32 e 19. Aconteceu que chegando Moisés ao arraial, vendo o bezerro e as danças, acendeu-se no furor, arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as com pé do monte. Isso. Aconteceu que chegando ele ao arraial, vendo o bezerro e as danças, acendeu o seu furor, ou a sua ira, e
Moisés arremessou as tábuas da sua mão e quebrou ao pé do monte. Os irmãos sabem que tábuas são essas, né? As tábuas da lei. Moisés tinha ficado 40 dias e 40 noites lá no Monte Horebe, ouvindo as instruções de Deus, e a Bíblia diz que o próprio Deus escreveu naquelas tábuas de pedra os mandamentos para Moisés. Mas chegou um momento que Deus falou para Moisés, falou: Moisés, olha lá o que o seu povo está arrumando. O seu povo já desviou. 40 dias que você ficou longe deles, ele já desviou. E Moisés desce lá do monte correndo. Na hora que ele chega lá embaixo no arraial, o que o povo estava fazendo? Estava adorando um bezerro de ouro. Estava glorificando, e a Bíblia diz que eles estavam dançando, prestando um culto ali, aquele bezerro sem roupa, a coisa mais terrível. E Moisés, quando ele viu aquilo, o sangue ferveu, irmãos. O sangue ferveu e Moisés quebrou aquela tábua, né? E desceu. E chegou diante do povo. A Bíblia diz, depois os irmãos podem ler aqui, não dá tempo de eu ler, que Moisés pegou, a hora que ele viu aquele bezerro, ele pegou um pedaço de pau e deu o cacete naquele bezerro, jogou no fogo, derreteu aquele trem, e depois pegou a cinza daquele bezerro, misturou na água e fez o povo beber. Falar aqui, vocês têm que enfiou o ídolo deles goela abaixo, né? Ele estava bravo, irmão. Estava nervoso. Por quê? Porque eles estavam... E eu acho mais interessante foi a desculpa de Arão, né? Moisés chega para Arão e falou: Arão, o que é isso? Você ficou aí no meu lugar aí para orientar o povo, e agora me acontece um negócio desse. Ele falou: não, sabe, Moisés, você sabe que esse povo é um povo obstinado, esse povo é um povo desobediente. Aí eles me apertaram, me oprimiram, eu falei: quem tiver ouro aí, me dá aí. E eles foram arrancando os brincos, foram arrancando as pulseiras de ouro, me entregaram, e eu joguei no fogo e saiu esse bezerro. Arão falou, os irmãos podem olhar no texto. Arão falou: joguei o ouro no fogo, saiu esse bezerro aí. E o povo agora está adorando, está falando que é o Deus que tirou lá do Egito. Mas, irmãos, todo homem, e a hora que Moisés vê aquilo ali, ele, né, vai lá, ficou irado, né, mas com ira santa. Ele não usou a ira para pecar, ele usou a ira para poder refrear o pecado. Mas ele fez o povo engolir o bezerro, irmãos. Então, ele fez o povo engolir o bezerro. Já pensou um pastor desse? Hoje, se tivesse um pastor desse na igreja hoje, muita gente ia ter que engolir muita coisa. Mas vamos lá. Então, irai-vos e não pequeis. O segundo exemplo que eu tomei aqui, irmão, sobre ira, é o próprio Jesus Cristo. São Mateus capítulo 21, versículo 12 até o 17. Fala da purificação do templo. Quando Jesus chega no templo ali em Jerusalém. Quando ele chega no templo, a Bíblia diz que ele olhou no pátio do templo. E estava cheio de gente fazendo negócio. Tinha pessoa vendendo cabrito, outras pessoas vendendo carneiro, outra pessoa vendendo pombinho, outra pessoa vendendo bezerro, outros trocando dinheiro. Então, a Bíblia diz que Jesus falou: olha, a casa do meu pai será chamada casa de oração e não covil de ladrões. E a Bíblia diz que ele saiu virando a mesa dos cambistas e expulsou aqueles vendedores que estavam ali no templo. E eu acho interessante ali no Evangelho de João, capítulo 2, versículo 19 a seguir, que João fala o seguinte: João falou que Jesus chegou, quando ele viu aquela situação, ele pegou um azorrague. Os irmãos sabem o que é azorrague, né? É um chicote de 3 tiras. E botou para correr mesmo os cambistas, botou para correr os bois, os bezerros. Agora tem gente que fala que Jesus pegou o bezerro e foi para bater no povo. Mas eu não acredito que foi. Eu acredito que Jesus usou aquele chicote, foi para espantar os animais. Porque tinha muita gente ali trocando bezerro, vendendo boi, vendendo
por que estavam fazendo isso, irmãos? Tem muita gente ainda hoje que não entende por que estavam fazendo esse negócio. É que o povo vinha de longe, né? Vinha de todo Israel para oferecer sacrifício no templo. Aí o que acontece? A pessoa queria oferecer uma ovelha, por exemplo, né, de sacrifício. Ele morava 12 quilômetros do templo. Aí ele falou, mas eu vou pôr essa ovelha no meu pescoço, carregar esse trem até lá no templo. Aí o que ele fazia? Levava o dinheiro. E chegava lá, o cambista falava, tem uma ovelhinha aqui, ó, do jeito que você precisava para oferecer para o Senhor. Aí a ovelha valia, por exemplo, não sei quanto que é o preço de uma ovelha hoje, mas vamos dizer que seja uns R$200. Aí o cambista falou, a ovelha está aqui, a ovelha que você precisa está aqui, só que é 1.200. Aí o que acontecia? É melhor do que eu carregar ela nas costas 12 quilômetros. A pessoa ia lá e pagava os 1.200 e ia lá e entregava na mão do sacerdote, dizendo, essa aqui é a minha oferta pelo pecado. Aí é onde que Jesus falou, mas a casa do meu pai agora virou o quê? Covil de ladrão. Ao invés deles oferecerem sacrifício a Deus, eles estão desfalcando o povo, desfalcando os adoradores. E tem muita igreja, irmãos, hoje que está desse jeito. A pessoa vem de longe para adorar a Deus. Vem de longe para oferecer um culto a Deus. E chega lá, sabe o que o sacerdote faz? Arranca o dinheiro dele. O dinheiro que a pessoa suou para ganhar. E a pessoa vai lá e defrauda ele. Só que Deus, será que Deus não recebia o sacrifício daquele povo? Recebia o sacrifício do povo, mas aqueles que estavam defraudando, Deus ia tratar com eles. Aí Jesus agora chega e fala, vamos acabar com essa farra aqui, vamos acabar com esse negócio, né? E pegou o azorrague, espantou os bezerros, carneiro, boi, a bicharada todo, e falou, a partir de agora, a casa do meu pai será chamada casa de oração. Então, irmãos, irai-vos, mas não pequeis. Há momentos na vida do crente que nós precisamos de agir com firmeza. Tem situações que nós temos que agir com firmeza, principalmente na casa de Deus, principalmente os obreiros do Senhor. Tem hora, irmão, que não pode tolerar, não. Tem hora que não pode ficar passando, mas fulano é dizimista grande. Não tem nada de dizimista grande. Diante de Deus somos todos iguais. Não tem negócio de ficar passando a mão na cabeça de um, na cabeça do outro, tolerando o pecado. Isso não pode acontecer. Mas vamos lá. Irai-vos e não pequeis. Então, ficar bravo, às vezes fica, principalmente pastor, a hora que o pastor lhe dá uns gritos aí, vocês não precisam preocupar não, porque faz parte. Tem hora que a gente tem que ficar bravo mesmo, porque senão a coisa não entra no eixo. Mas não pequeis. Vamos lá. Irmãos, agora vamos voltar lá também para Tiago, ainda aqui no capítulo 1, né? Versículo de número 19, né, já acabamos de ler. Sabei isso, amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Esse aqui é terrível também, né? Ele falou, não adianta você ficar bravo, não adianta você espernear, porque não vai mudar o jeito de Deus tratar com você. A ira do homem não influi na justiça de Deus. Deus é justo por natureza. Deus, ele é justo, não adianta espernear, pular, fazer birra, porque não vai mudar a sentença divina, né? Mas vamos lá. No relacionamento para com Deus, o homem precisa também estar pronto para ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. A Bíblia diz, quem é de Deus, ouve a palavra de Deus, né? Então, se a pessoa não suporta ouvir a palavra de Deus, essa pessoa pode dizer que é cristão? Essa pessoa pode dizer que é um servo de Deus? Se não suporta a voz de Deus, se não suporta a correção do Senhor, a Bíblia diz, não desmaieis quando por ele for corrigido ou repreendido, né? O que significa desmaiar? Os irmãos sabem disso, né?
que às vezes a gente hoje, graças a Deus, os pais não bate tanto nas pessoas como antigamente. Eu apanhei de mangueira, apanhava de cipó e tal. E tinha moleque que era esperto, né? A hora que o pai ia dar umas lambadas, ele desmaiava, né? Desmaiava de araque. Desmaiava de araque para poder não apanhar. Então, é o que Deus está... O escritor aos Hebreus está dizendo, olha, não desmaia quando você for repreendido pelo Senhor, quando o Senhor for te corrigir, porque a Bíblia diz que Deus corrige e açoita aquele a quem Ele ama. Então não vai desmaiar não, viu? Não vai fingir que está morrendo não, porque Deus está te corrigindo, é para o seu bem. Então, irmãos, no relacionamento com Deus, nós precisamos estar prontos para ouvir. E Mateus 17, Mateus 7, versículo 24 até o 27, todo mundo conhece, que fala sobre o ouvinte, né? Aqueles que ouvem a palavra, a casa edificada sobre a rocha e a casa edificada sobre a areia, né? Que vieram os ventos, vieram a tempestade e bateu sobre aquela casa. A casa que estava edificada sobre a areia, o que aconteceu com ela? A Bíblia diz que foi grande a sua queda. Então Jesus diz, olha, eu comparo aqueles que ouvem as minhas palavras e não as praticam com alguém que edificou a sua casa sobre a areia. Mas eu comparo aquele que ouve as minhas palavras e coloca em prática como alguém que edificou a sua casa sobre a rocha. Porque vieram os rios, correram os rios, vieram a chuva, vieram os ventos, combateram sobre aquela casa, mas ela não caiu. O que Deus está dizendo aqui, irmãos? Deus está dizendo o seguinte, que nós não estamos livres dos ventos, nós não estamos livres das tempestades, não estamos livres das correntezas dos rios, mas estamos livres da queda, se permanecermos na palavra de Deus. Amém? Quantos podem dar um glória ao nome do Senhor nessa noite? Aleluia. Então, aquele que permanece na palavra, irmãos, ele suporta provações, ele suporta lutas. E eu vou falar uma verdade aqui para vocês, irmãos. Quanto mais crente você é, mais prova você vai receber. Mais vento forte vai vir. Só que você não vai cair, porque você está firme na palavra. Aleluia. A sua casa está alicerçada. Vamos lá. Tiago 1, versículo de número 21. Pelo que, rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada. Então ele diz, olha, rejeitando toda imundícia. O que significa imundícia, irmãos? Imundícia é coisa limpa? É sujeira, é porcariada. O cristão, ele tem que rejeitar toda a imundícia. Imundícia significa pecado, significa iniquidade, significa pensamentos maus, mentira, adultério, todo tipo de coisas erradas que nós precisamos de rejeitar, rejeitando toda imundícia. Efésios 4, versículo 24, fala assim, revistai-vos do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira santidade. Então, deixar aquele velho homem para trás, aquele velho homem que vivia nas imundícias desse mundo, mas agora nós somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Então agora nós devemos rejeitar toda imundícia, guardar a palavra de Deus, irmãos, praticar a palavra e rejeitar as imundícias. Algum tempo atrás, as imundícias entravam dentro dos lares, né? Era através do quê? Da televisão, né? Dos rádios. Mas e agora?
Agora ele diminuiu o negócio. Agora é isso aqui, ó. As imundícias. As imundícias entram aqui, ó. Está desse tamanho. Você carrega para todo lado. Se você não tiver o Espírito Santo na tua vida, te dominando. Então, hoje, as coisas estão muito mais fáceis para as pessoas pecarem. Hoje é muito mais fácil de você levar a imundícia para dentro da tua casa. Mas o Tiago, ele diz, rejeitando toda a imundícia. O Davi, ele fala ali no Salmo de número 101, versículo de número 3. Não colocarei coisa imunda diante dos meus olhos. Ele diz, eu fiz um pacto com Deus. Fiz um pacto com o meu Senhor. Eu não vou colocar coisa imunda diante dos meus olhos. Então, irmãos, nós como cristãos, nós precisamos também fazer esse pacto. Porque a imundícia está em nosso redor, está em todo lado. Se você não tiver compromisso com essa palavra, você, como diz, entra na lama, entra na brincadeira, entra no jogo, né? Mas o cristão, ele deve ser praticante da palavra de Deus. Olha aqui, versículo número 21, nós já estamos caminhando para o final. Pelo que, rejeitando toda a imundícia, acúmulo de malícia, receba com mansidão a palavra em voz enxertada. Quem pode ler para mim a última parte do versículo 21, se alguém estiver acompanhando? A qual pode salvar a vossa alma. Ah, mas não é a fé que salva? Não é pela graça que nós somos salvos? Hã? Pela graça sois salvo, uma vez salvo, salvo para sempre. Mas Tiago, ele está dizendo o seguinte, se você não rejeitar toda a imundícia, se você não rejeitar todo o pecado, se você não valorizar a palavra de Deus, a tua alma não está salva. A salvação, ela tem efeito na vida daqueles que obedecem. A Bíblia diz que até o diabo crê e estremece. Os demônios creem e estremecem. Só que não obedece. Não obedece. Então quer dizer, mas se o diabo crê, então ele é crente. Ele crê, estremece, mas não obedece. Está salvo? Não está não. E tem crente desse jeito. Ele crê em Jesus, ouve a palavra, até dá aquele tremidinho, estremece, mas não obedece de jeito nenhum. Aí não adianta. Então, irmãos, seja praticante da palavra. É o que Tiago está dizendo aqui. Porque aí você poderá salvar a vossa alma. Então, a nossa salvação, ela é de graça. Pela graça que nós somos salvos, é por meio da fé, porque não tem salvação sem fé em Jesus Cristo, mas é necessário que haja obediência. Amém? Vamos lá. Versículo 22. Sede cumpridores da palavra, e não somente ouvinte, enganando-vos com falsos discursos. Está dizendo, sejam cumpridores da palavra. Não adianta você ser apenas ouvinte. Não adianta você tentar enganar com falso discurso. Porque tem gente, irmãos, que prega bonito, que às vezes dá, como disse, até cai o queixo de ouvir a pessoa falar. Mas a hora que você vai analisar a vida dele, aí dá tristeza. Né? A hora que você vai saber do testemunho daquela pessoa, não tem nada a ver com aquilo que ele está falando. A pessoa está enganando a si mesmo. Então, o que Tiago está explicando para os irmãos, que aquele que é somente ouvinte da palavra, mas não pratica aquilo que a palavra ensina, ele está enganando a si mesmo. Ele está achando que ele está salvo, mas não está. Porque o versículo 23, se alguém é ouvinte da palavra e não é cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural.
porque contempla a si mesmo, e foi-se e logo se esqueceu de como era. Então ele usa aqui uma metáfora, né, dizendo o seguinte, falou, aquela pessoa que é ouvinte da palavra, mas ele não é cumpridor da palavra, é igual uma pessoa que está olhando no espelho. Aí ele usa essa metáfora, porque o espelho é o seguinte, irmão, a hora que você está de frente ao espelho, você vê o seu rosto, você vê os seus defeitos, você vê que o cabelo está penteado, se está despenteado, né, o seu óculos está torto e tal. Mas a hora que você sai de frente do espelho, você não lembra nem mais como é que você estava. Você não lembra mais como é que estava o seu cabelo, nem mais nada. Aí você tem que perguntar ao fulano, e aí, como é que está meu cabelo? Está bom? Está tranquilo? Está certinho? Né? Então, é o que Tiago está dizendo, é exatamente isso. Porque tem muita gente que gosta de ouvir a palavra, ele vem tal e ouve, mas a hora que sai da porta para fora, esqueceu tudo. Esqueceu tudo que ouviu, esqueceu tudo que leu. Então, nós como cristãos não podemos ser ouvinte esquecido, temos que ser praticante da palavra. Aquele que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será feliz no seu feito, será bem-aventurado. Eu acho engraçado aqui quando ele usa esse termo, que aquele, irmãos, que ouve a palavra, pratica a palavra, a Bíblia chama ele de obreiro. Tiago diz, esse aí é o obreiro, ó. Esse aí é o fazedor da obra, porque o fazedor da obra, o obreiro não é aquele que tem a credencial, é aquele que ouve a palavra e coloca em prática, porque aí ele está praticando a palavra na casa dele, está praticando a palavra na escola, está praticando a palavra na rua, está praticando a palavra no meio da multidão, está praticando a palavra sozinha. Então, esse é o fazedor da obra de Deus. Aleluia. Porque tem muita gente, eu evangelizei 50 pessoas. Só que não adiantou nada, não ganhou nenhuma para Jesus, que o testemunho dele mandou 100 embora da igreja. Então, é o que Tiago está dizendo, que o fazedor da obra mesmo, o obreiro do Senhor, é aquele que vive a palavra, aquele que prega, irmãos, sem precisar de usar, como diz, usar a própria palavra, né? Ele prega pelo seu próprio testemunho, pela sua maneira de viver. As pessoas veem Jesus na vida da pessoa. Então, Tiago, ele diz, esse é o fazedor da obra, e esse tal será muito bem-aventurado nos seus feitos. Aquilo que a pessoa, aquele que é praticante da palavra, o que ele fizer, irmãos, ele vai ser feliz, ele vai ser bem-aventurado, porque Deus está com ele. Deus ama aqueles que lhe obedecem, aquele que guarda os seus mandamentos. E eu estou caminhando já para a reta final. Agora, Tiago dá uma apertadinha, como diz, na orelha da guitarra, né? Ele dá uma afinadinha na corda aqui. Ele fala assim, o versículo 26, ó, se alguém entre vocês acredita ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, e a religião desse não vale nada. Então, ele dizendo, se alguém acha que é religioso, né? Eu vou todo domingo, todo sábado, vou de segunda a segunda da igreja, eu já li a Bíblia 50 vezes, e tal e coisa. A Bíblia está dizendo o seguinte, se essa pessoa acha que é religioso, mas não consegue controlar a língua, não consegue refrear essa língua, a religião dessa pessoa não vale nada. Ele está dizendo que essa religião ela é vã. Porque tem muita gente boa, irmãos. Pessoa boa, pessoa que gosta da palavra, mas que fala do prefeito, que fala das irmãs do círculo de oração, que fala do pastor, fala da mocidade, fala das crianças, fala de todo mundo. Ninguém vale nada para ele. Então, o que vale essa religião? Então é o que Tiago está dizendo. Se essa pessoa não conseguir refrear sua língua, não conseguir controlar, essa religião dessa pessoa não vale nada. E hoje a gente tem que tomar muito cuidado, irmão, para a gente não entrar
aí no meio dos maus, como é que fala, dos maus faladores, né? Porque a roda dos escarnecedores, porque tem muita gente falando, e até mesmo em nosso meio, no meio cristão, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Essas questões de rivalidade, porque senão nós jogamos a nossa religião fora. Embora a gente saiba que religião não salva ninguém, mas aqui Tiago está ensinando sobre a verdadeira religião. A palavra religião significa religar. Religar. É o homem que estava distanciado de Deus por causa do pecado, através dessa religião, ele é religado. Ele é novamente voltado à comunhão com Deus. Então, a religião, nesse sentido, ela é importante, mas a religião só acontece através de Cristo Jesus. Agora, o versículo 27, para encerrar. A religião pura e sem mancha para com Deus, o Pai, é essa: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Ah, mas então é fácil, religioso, não é verdade? É fácil de agradar a Deus, véio. É só ir lá no orfanato toda semana, né? Vai lá no orfanato, visita os órfãos, visita as viúvas, né? Aquelas viúvas que talvez está precisando de alguma coisa, está pronto o negócio. É isso, irmãos? Não, ele já explicou antes, que tem que ser praticante da palavra, e não podemos, como diz, tem que estar pronto para ouvir, pronto para falar, tardio para falar, tardio para irar, e assim por diante. Tudo isso que ele falou aqui antes, sermos praticantes da palavra de Deus. E quando ele fala de visitar os órfãos e as viúvas, quem são esses órfãos e viúvas, irmão? Aqui ele está falando da prática, como que nós podemos dizer hoje, a prática da ação social, né? De ajudar os necessitados. Que a igreja precisa de investir aqui nessa área, irmão, de ajudar todos aqueles que precisam. Quando a Bíblia fala de órfão e viúva, está falando de morador de rua, está falando de drogado, está falando de prostituta, está falando, irmãos, de pessoas que vivem à margem da sociedade. A igreja está aí para resgatar essas pessoas, para resgatar valores. Mas hoje, muitas igrejas não preocupam em resgatar valores, não preocupam em ajudar quem necessita. Então, é o que Tiago está dizendo aqui. Ele diz, olha, se a sua religião, se você não ajudar os órfãos, as viúvas, aqueles que necessitam, a sua religião não vale nada. Os irmãos podem ver também, posteriormente, no capítulo 3 e 4, onde ele fala que se alguém chegar na sua casa, né, e dizendo, você chega na casa de alguém, e alguém está passando necessidade, e você disser para ele, olha, vai, aquenta-te, come, bebe e tal, e não der o necessário para essa pessoa, o que vai adiantar? A pessoa está com fome, está com frio, você fala, vou fazer uma oração para você aqui, Deus vai te abençoar, vai te dar vitória. Vai adiantar, irmão, fazer uma oração? Você tem que botar a mão no bolso, dar um cobertor para aquela pessoa, dar o alimento que a pessoa está precisando. Então, é o que ele está dizendo aqui, que a religião verdadeira, ela se preocupa com os necessitados, ela se preocupa com os pobres, com os órfãos, com as viúvas, com aqueles que estão desamparados. Ah, mas isso aí quem tem que fazer é o governo. A Bíblia está dizendo que é o governo que tem que fazer isso, irmãos? Tiago está falando para a igreja. Não está nem com Lula, com Bolsonaro, com ninguém, não. Está preocupado com a igreja que tem que cumprir o seu papel. Nós que temos que cumprir o nosso papel de cristão. Se tem alguém necessitado do seu lado, perto da tua casa, a obrigação é sua de ajudar aquela pessoa. Então, vamos lá. Então, a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é essa: visitar os órfãos e a viúva nas suas tribulações e guardar-vos da corrupção do mundo. O mundo, irmãos, jaz no maligno. Então, quando o mundo jaz no maligno, quer dizer que o mundo, ele já está podre. O mundo já está condenado.
E nós temos que nos guardar dessa corrupção. Por isso que Jesus falou, vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas se nós não guardarmos da corrupção do mundo, a gente vai ser sal? Aí Jesus fala assim, olha, se o sal for insípido, ele não serve para nada, a não ser para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Então é o que o Tiago está dizendo, a mesma coisa. Se a sua religião não guardar a palavra de Deus, não ajudar os necessitados, a sua religião não vale nada, não vai te salvar. Amém, irmãos? Eu quero parar por aqui. Quero mais uma vez agradecer a atenção dos irmãos, agradecer ao pastor Elias também pela confiança, né? E essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com os irmãos, né? Talvez alguém possa, mas eu não queria ouvir, não. Queria ouvir sobre avivamento, né? Mas avivamento é isso. Avivamento é nós colocarmos em prática a palavra do Senhor. Eu gostaria de fazer uma oração com a igreja nesse momento.